Olá, meus caros, olá, minhas caras. Sejam todos bem-vindos ao ArtVupt, esse nosso bate-papo rápido sobre o universo das artes visuais. Bem, galera, o ArtVupt de hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que a maioria de vocês pelo menos ouviu falar. Se não ouviu falar, vai reconhecer porque ele está aí pelas cidades de onde vocês moram, né? Na Europa, sem dúvida. Estamos falando do neoclassicismo. E já adianto, como um spoiler, se você curte arte clássica, se você curte mitologia grega, então esse vídeo foi feito para você. Quer ver só? Bom, primeiro, antes da gente falar, o que é, afinal, o neoclassicismo? Né? Que termo é esse, neoclassicismo? Olha, é um termo autoexplicativo. Vamos lá, neo, novo, né? Classicismo está ligado ao clássico, mas aí é que é o pulo do gato. Olha só, que clássico é esse? Como assim novo clássico, neoclássico? Como que pode um clássico ser uma coisa nova? Mas vejam só, esse clássico aí do neoclassicismo vai remeter lá à arte antiga, greco-romana, que a gente já viu aqui em outro vídeo. Se você perdeu esse vídeo, principalmente sobre o de arte grega, eu estou deixando aqui no link, né, junto com esse vídeo, para que você possa ver ou então rever, que vai ajudar muito você a entender o vídeo de hoje. Então vamos lá. O neoclassicismo remete àquela antiguidade clássica da Grécia Antiga, de Roma Antiga e, em menor escala, do Egito Antigo também. Os artistas neoclássicos, como o que a gente vai ver na aula de hoje, já vou falar sobre ele, eles admiravam esses artistas da antiguidade greco-romana, né? Aí você vai falar, Rafael, mas espera aí, isso não é o Renascimento? Eu até vi um outro vídeo aí, você falando sobre o Renascimento, que os caras voltam a se inspirar na arte clássica greco-romana. Boa, se você notou isso, parabéns, você está atento à situação. Mas esse é um outro movimento que se assemelha assim, bastante ao Renascimento. O Renascimento, estou deixando também o link aqui, já falamos sobre o Renascimento em outro vídeo, mais especificamente sobre a famosa Academia de Atenas, do Rafaelo. Estou deixando também, se você não viu, o link aqui na descrição para você ir ligando os pontos, tá bom? Bom, pois bem, assim como o homem do Renascimento, aquele artista lá do século XV, século XVI, como a gente viu, o neoclássico, né, o homem neoclássico, ele também vai se inspirar no passado greco-romano, assim como os renascentistas fizeram, nos valores da arte e do pensamento greco-romano da antiguidade. E, na verdade, esse é um terceiro movimento nesse sentido. O primeiro foi o chamado Renascimento Carolíngio, né, durante o reino do imperador Carlos Magno, que foi o primeiro imperador na Europa depois da queda do Império Romano do Ocidente, e o Carlos Magno, um imperador franco, né, que formou um grande império aliado ao Papa, aliado ao Vaticano. O Carlos Magno gostava muito também dessa antiguidade clássica, principalmente do Império Romano, né? Então ele começou esse primeiro movimento revival lá no século IX, de questões importantes aos romanos antigos. E como você já sabe, os romanos antigos foram muito influenciados pelos gregos antigos. Então está tudo conectado. Portanto, o primeiro movimento dessa volta ao passado clássico foi em plena Idade Média, no Renascimento Carolíngio. Depois, nós vamos ter o Renascimento, no século XV e XVI. Aí fica muito mais evidente na questão estética, na questão plástica das estátuas, das pinturas, que vai romper completamente com a arte medieval. Também já falamos disso anteriormente. E o neoclassicismo, que vai surgir na segunda metade do século XVIII e vai perdurar aí por boa parte do século XIX, é o terceiro movimento a essa volta, a esse olhar ao passado clássico, principalmente o passado greco-romano. Bom, agora que você já sabe as principais influências desse artista neoclássico do século XVIII e XIX, vamos falar um pouquinho das características, não é, para vocês se situarem melhor, que ajudaram a fazer esse novo revival da arte clássica greco-romana em pleno século XVIII. E aí a gente tem que falar brevemente sobre duas coisas importantes. O primeiro é o iluminismo, né? Aquela filosofia lá do Kant e de outros pensadores, né? Rousseau, século XVIII. Esses pensadores, eles vão voltar o olhar das obras dele para a importância da valorização do homem no mundo em que habita, do homem no universo.
de maneira que vai se contrapor, por exemplo, a arte, voltando rapidinho aqui, a arte neoclássica, vai se contrapor à arte barroca e rococó, por exemplo, principalmente na arquitetura. Em outro vídeo eu falei também estou deixando aqui, se você perdeu, quando a gente falou sobre arte barroca, eu falei que o artista barroco ele prezava não a racionalidade do Renascimento, aquela ideia do homem, do ser racional. O artista barroco ele vai prezar o quê? Pelo sentimento, pelas paixões da vida humana, né? E vai deixar a racionalidade um pouco de lado. Né? Então, o que o neoclássico vai fazer? Ele vai voltar aos valores do Renascimento e da Antiguidade Clássica, ou seja, o antropocentrismo, o homem no centro de tudo. A razão, o homem, aquele ser pensante que consegue resolver os enigmas do mundo quase sempre sem precisar da religião. Não significa que o homem iluminista, o artista neoclássico, ele não seja religioso, não necessariamente. Mas ele vai trazer de volta a importância, digamos assim, do culto à razão humana. Né? As coisas são explicáveis por meio da razão, da ciência, dos cálculos. Né? E isso fica meio que de lado durante o período barroco. Os neoclássicos vão trazer de volta, assim como os renascentistas fizeram no século XV e XVI. Tá bom? Então, o homem iluminista valorizava o ser pensante, a razão. Né? E eles vão influenciar muito o artista neoclássico, tá bom? Outra coisa que influencia muito são as ciências. Esse homem neoclássico, esse artista neoclássico, e o neoclassicismo ele se espalha não só nas artes visuais, mas também na poesia, na literatura, no teatro, né? Tudo inspirado nos modelos clássicos greco-romanos. Não percam isso da linha de raciocínio de vocês. Pois bem, então esse homem neoclássico ele vai lançar mão, vai se valer muito das ciências. E as ciências elas começam a surgir como ciências, por exemplo, universitárias, cadeiras universitárias, nessa época, século XVIII, século XIX. E uma das ciências mais importantes, duas das ciências mais importantes para o homem neoclássico é a história, que vai surgir como ciência, como disciplina independente da filosofia, só no século XIX. E esse homem neoclássico ele vai beber muito na fonte histórica, porque uma das características do neoclassicismo é o nacionalismo, ou seja, entender o passado do seu povo, né, e jogar esse passado, de certa maneira, nas telas de pintura, nas esculturas. Ou seja, é um homem que valoriza o passado do seu povo. E quem estuda isso, os grandes homens, principalmente nesse primeiro momento, é a história, tá bom? A outra disciplina importante que vai influenciar muito é a arqueologia. Fundamental para o neoclassicismo. Eu já me explico por quê. Imaginem vocês que na segunda metade do século XVIII houve um boom dessa ciência nova arqueológica. O que a arqueologia faz? Ela vai lá num determinado terreno, ela escava aquele terreno com cuidado, com rigor científico, para descobrir, ou melhor, redescobrir as produções dos homens do passado. Basicamente, grossíssimo modo, é isso que o arqueólogo faz. Né? Ele resgata a memória dos seus antepassados. E quando eu digo seus antepassados, eu estou me referindo à humanidade como um todo. Tá? Então, imaginem só que na segunda metade do século XVIII houve um boom da arqueologia. E esse boom da arqueologia vai começar, adivinha onde? Na Península Itálica. É lá onde os arqueólogos vão começar. Grécia também, não é por acaso, né? Península Itálica, o berço do Império Romano, da República e depois do Império Romano, e a Grécia das civilizações gregas. É atrás dessas civilizações, no Egito também, é atrás dessas três civilizações, Grécia, Egito e Roma, que esse homem cientista, esse arqueólogo vai começar as suas escavações. Então lá vão ele para o Egito, para a Grécia, para a Itália, e é justamente, por exemplo, só para dar um exemplo da importância disso, no século XVIII que é redescoberta a famosa cidade de Pompeia. Vocês com certeza, se já não estiveram lá, já ouviram falar. Pompeia é uma região que hoje fica no sul da Itália, na região da Campânia, né, do lado ali de Nápoles, em que era um reduto dos senadores, da elite romana antiga, e como vocês já devem saber, no ano 79 houve uma grande erupção de um vulcão ali próximo, chamado Monte Vesúvio. O Monte Vesúvio explodiu parcialmente, e as temperaturas, né, as cinzas vulcânicas,
engoliram a cidade de Pompeia. Não se sabe exatamente quantas centenas ou milhares de pessoas, provavelmente milhares de pessoas morreram, né, sufocadas e também queimadas pelas cinzas vulcânicas de mais de 800 graus Celsius. E, junto com Herculanum também, uma outra cidade próxima, foram completamente destruídas por essa erupção vulcânica. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, o que sobrou de Pompeia no século XVIII, quando começaram as escavações, foram pilhas de metros de cinzas. As cinzas vulcânicas cobriram além do telhado das casas. E aquilo ficou, nasceu grama depois, e aquilo ficou meio que escondido. Até que esses caras, estudando melhor os escritos romanos antigos, souberam exatamente onde escavar. E ali começou, por exemplo, a escavação de Pompeia, de Herculano. E imagine a beleza, para surpresa de todo mundo, esses caras acharam algumas casas intactas debaixo das cinzas. Arte, escultura e também, infelizmente, muitos corpos, né, carbonizados e ainda com um formato, por incrível que pareça, do corpo. Milhares de pessoas morreram. Então, eu estou dando esse exemplo para vocês verem o coração da arte neoclássica é a Península Itálica. Não é à toa que os principais artistas neoclássicos vão começar a surgir ali. E depois logo vai para a França também, que é um outro grande centro. E da Itália e da França, eles se espalham para o resto da Europa. E a Europa toda, literalmente, é tomada pelo neoclassicismo, inclusive as Américas também. Né? Essa arte neoclássica vai substituir, digamos assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas é bem didática, a arte barroca colonial aqui no Brasil, né? Nas colônias espanholas e vários outros locais da América. Se a gente observar a arquitetura barroca e rococó, né, e comparar com a arquitetura neoclássica, vai ficar muito evidente essa diferença de postura desses dois movimentos. Bom, mas o tema desse ArtVupt não é a arquitetura, e sim a escultura neoclássica. E para a gente falar de escultura neoclássica, é impossível não falar desse cara que eu vou falar agora. Antonio Canova, o italiano, que se sobressaiu, me arrisco a dizer, como escultor sobre todos os demais nesse movimento neoclássico. Canova começou seus trabalhos em Veneza, mas foi logo para Roma. E foi ali, em Roma, né, ou seja, no coração da igreja e do antigo Império Romano do Ocidente, foi ali que Canova atingiu o auge da sua carreira artística. Foi ali onde ele fez suas principais obras, como essa que eu vou mostrar já já. E foi ali onde ele criou uma verdadeira escola. Saibam vocês que boa parte, se não todos, os principais artistas, pintores, escultores e arquitetos do movimento neoclássico, em algum momento eles passaram por Roma. Se não por Roma, por Paris, que era o outro grande centro. E o sonho de qualquer um que pudesse, quando estivesse em Roma, era estudar no ateliê de Antonio Canova. Ele era a referência. Eu costumo brincar aqui, para vocês terem ideia da importância do Canova. O Canova está para o neoclassicismo, assim como o Bernini está para o barroco, para a escultura barroca, né? E o Michelangelo está para a escultura renascentista. Só isso, entre aspas, né? Portanto, ele é um grande nome da escultura do movimento neoclássico. Claro que há outros, mas o Canova ele era uma referência. As pessoas estudavam a obra do Canova e continuaram estudando a obra do Canova décadas depois da morte dele, tá bom? O Canova, só para vocês sentirem aí o currículo do cara, o Canova tinha como clientes, por exemplo, os Habsburgo, por exemplo, uma das maiores casas, maiores monarquias da história da Europa. A Casa dos Habsburgo. Chegaram até a vir no Brasil. Né? A Imperatriz Maria Leopoldina, por exemplo, casada com Dom Pedro I, era uma Habsburgo. Uma das casas mais importantes da Europa, encomendava trabalho para o Canova. Mas tem muito mais. Os Bourbon, a Casa dos Bourbon, na França, também governaram a Espanha por um período. Né? A monarquia Bourbon, também uma das mais importantes da Europa, também encomendava trabalhos para o Canova. Mas tem mais. O Papa, o Vaticano, era um cliente do Canova. Napoleão Bonaparte, que chegou a ser o principal homem de sua época, no século XIX, virada do século XVIII para XIX, também gostava, apreciava muito e encomendava trabalho para o Canova. Sem contar na alta sociedade veneziana, que é onde ele começou, na alta sociedade romana.
Até a sociedade russa também, a aristocracia russa também gostava muito do trabalho dele, e por aí vai. Então, esse é o cartãozinho de visita desse, entre aspas, pequeno artista, para não dizer o contrário, que é o Antônio Canova. Tá bom, gente? Bom, feitas as devidas apresentações a vocês, vamos então ao que vocês querem mais ver, o que interessa. Vamos ao nosso objeto de arte hoje. Vamos comigo, pessoal, vamos lá. Bom, gente, no início desse vídeo eu falei para vocês que quem curte mitologia grega ia se amarrar nesse Artvupt. Bom, tá aí, você sabe que eu sempre cumpro com o que eu prometo. Essa é uma das principais obras-primas da escultura no universo da história da arte. Ah, Rafael, deixa de ser exagerado. Não, não estou exagerando. Essa é Cupido e Psique. Uma escultura incrível, muito famosa, e um dos principais trabalhos do Canova. Vai ser copiado, ter muitas réplicas, não é? A original, que é essa aí que vocês estão vendo, está no Museu do Louvre. Tem muitas cópias mundo afora. Pois bem, antes de eu explicar o que é isso que vocês estão vendo aí, eu preciso falar sobre a história que inspirou Canova a esculpir isso que vocês estão vendo aí a partir de um bloco enorme de mármore. É realmente impressionante. Então vamos lá. Quem são Cupido e Psique? Vamos começar pelo Cupido, ou Eros, se você preferir. Cupido era o nome dele na mitologia romana e Eros na mitologia grega. Bom, o Eros, ou Cupido, é aquele menininho, capeta, né, que fica lá com o arco e a flecha e para onde ele atira a pessoa se apaixona ou então toma repulsa da outra pessoa. O Cupido é o deus do amor, certo? Com certeza, você já viu ele por aí, não é? Figurinha carimbada no universo da arte, na arte antiga, greco-romana. Deu uma sumida, ficou meio sumido ali na arte medieval, mas voltou com tudo no Renascimento. Era Cupido para tudo quanto é lado a partir do século XV. E, claro, nunca mais saiu de cena, né? E no neoclassicismo não poderia ser diferente. Então, o Cupido, esse deus do amor, é um dos personagens da nossa história. A outra personagem é a Psique. A Psique, que na mitologia grega era uma mortal, diferente do Cupido, que era um deus. A Psique era uma mortal, era uma princesa, na verdade, e ela era muito bonita. É aquelas mulheres que encantavam por onde passavam, né? E essa beleza da Psique irritava uma outra deusa, mais especificamente a Afrodite. Afrodite ou Vênus, na mitologia romana, Afrodite na mitologia grega. A Afrodite, ou Vênus, ela era a deusa da beleza, né? Da sensualidade, era o exemplo da beleza feminina, era a deusa mais bela. E é lógico que a Afrodite não gostava de concorrente, era muito vaidosa, mesmo que essa concorrente fosse uma mortal. Então ela, com raiva, né, dessa beleza que essa princesa Psique tinha, ela mandou o filho, e aí o Eros, ou o Cupido, é o filho, né, o deus do amor, ele é filho da Afrodite. O deus do amor é filho da deusa da beleza e da sensualidade. Faz sentido, né? Pois bem, a mãe chegou, filho, vai lá, eu quero que você fleche aquela bonitona lá, a Psique, e eu quero que ela se apaixone pelo homem mais asqueroso da Terra. É isso que eu quero que você faça. E aí, o Cupido, como bom filho, foi cumprir as ordens da mãe, Afrodite. E quando ele estava lá pronto para flechar a Psique, para que ela se apaixonasse por um homem grotesco, só de sacanagem, né, Afrodite? Eu já falei aqui em outras oportunidades. Os deuses gregos romanos, eles tinham um humor meio negro, meio sombrio, assim. Não é muito bom de se brincar com eles, não. Mas vamos lá. Então, o Cupido não conseguiu flechar a Psique. Por quê? Muito simples. Porque ele mesmo se apaixonou por ela. Nem precisou de flechada. E aí, o deus do amor, pela primeira vez, estava apaixonado. Olha aí. Bom, em tese não tem problema, né? O problema é que a mãe mandou ele flechar ela para ela se apaixonar por um mortal bizonho. E aí, o Cupido agora está com um problema seríssimo. O que ele pensou? A mãe não poderia saber o que ele ia fazer. Ele ficou invisível e apenas com a voz, e o Cupido era muito bom de lábia, né? Sem imagem, só com a voz, ele conseguiu seduzir a Psique e eles ficaram apaixonados um pelo outro e foram morar juntos. Claro que sem a Afrodite saber, né? Ele fez isso escondido da mãe. Então eles foram morar num palácio e ela não conseguia vê-lo em momento algum. Ele não podia aparecer para ela porque ela não poderia saber a identidade dele. Porque o que ele estava fazendo era contra o que a mãe pediu. Vejam só. Então eu até brinco, cara, na visão de algumas mulheres de hoje, o Cupido, ele era uma espécie de marido ideal, era um marido oxigênio.
é aquele que existe, mas que ninguém vê. Então ele tá ali com a mulher, tudo vai dando carinho, mas ela não consegue ver, né? Muito bem. Então, o Cupido, esse marido oxigênio aí, que ninguém via, ou pelo menos a Psique não podia ver, estava levando uma vida feliz e contente lá no palácio com ela e tal, só que ela começou a ficar entediada, né? Imagina você não conseguir ver a sua esposa ou seu marido, é meio complicado, né? Você tinha que se apaixonar apenas pelos atos, pelas vozes, mas não tinha corpo. Ele não podia revelar a sua identidade. E aí um dia a Psique chegou para ele e falou: Amor, o Cupido é o seguinte, eu estou muito entediada aqui. Só eu e você, eu não consigo nem te ver. Eu quero chamar minhas irmãs para conhecer aqui o palácio. Bom, o Cupido era muito jovem, né, adolescente, mas ele já era inteligente. Ele sabia que aquilo ia dar treta. Ele falou: olha, se você chamar suas irmãs para ver como você vive, porque ela vivia no palácio onde tinha de tudo, não faltava nada, Psique. Faltava um marido que ela não conseguia ver, né? Mas ele estava ali, dando amor, dando carinho para ela. Pois bem. E ele falou: olha, se as suas irmãs virem como você está vivendo, como uma princesa, elas vão sentir inveja. A gente pode ter problema. Ah, não, mas eu tô com saudade das minhas irmãs, eu quero trazer elas para cá. Beleza, vai lá, então chama as suas irmãs. E as irmãs foram, e não deu outra. As irmãs ficaram morrendo de inveja do palácio, da vida que a Psique estava levando, e inventaram uma história. Olha só, o veneno escorre, né? Inventaram uma história, falaram assim: olha, ô Psique, é o seguinte, eu vi o seu marido, sem querer eu consegui ver. Ele é um monstro que está te dando comida, está te tratando bem, porque o objetivo dele vai te devorar. O dia que você estiver dormindo, ele vai lá, que ele é um monstro, ele vai lá e vai te devorar. É isso que ele está fazendo. Meteram essa noia aí na cabeça da pobre Psique e depois foram embora. Plantaram a semente do mal e foram embora. Pois bem, a Psique ficou totalmente paranoica, achando que ela ia ser devorada por um monstro. E um dia, enquanto eles estavam dormindo, e o Cupido baixou a guarda, ou seja, ele ficou visível. Quando estava tudo muito escuro, ela não conseguia ver. E quando ela chegou perto do Cupido, com uma lamparina para poder, e uma faca, porque ela ia matar esse monstro que ela achava que era, que ia devorá-la um dia. Quando ela conseguiu iluminar à noite o Cupido, que aí estava visível, porque estava dormindo, com a lamparina e a faca, ela se assusta com a beleza, não com o monstro, mas ela se assusta com a beleza. Pela primeira vez ela vê o próprio marido. E nesse susto ela deixa cair cera quente da vela, óleo, melhor dizendo, da lamparina, em cima do Cupido, que sofre uma queimadura e acorda. Imagina você acordar desse jeito, queimado. E no susto, o Cupido, que tinha asas, saiu voando, correndo para a mãe tratar da ferida dele, porque ele foi queimado sem querer. E aí a Psique começou a viver tomada por um remorso, né? Porque ela acreditou na maldade das irmãs, e o marido, na verdade, a amava de verdade e não era nenhum monstro. Então ela começou a sair procurando esse marido dela, que ela ainda não sabia quem era. E adivinha para quem que ela pediu ajuda? Para Afrodite, a suposta sogra dela, que ela nem sabia que era. E ela pediu ajuda na maior inocência. Falou: estou procurando por esse cara aqui. A Afrodite já sabia. E ela falou: olha, eu sei onde ele está. A Afrodite também não é fogo, não é fácil. Eu sei onde ele está, mas para eu te mostrar, para você se reencontrar, você tem que cumprir uma série de missões para mim que eu vou te dar. Tipo os trabalhos do Hércules na versão feminina. Eram trabalhos dificílimos que a Afrodite tinha certeza que a Psique não ia conseguir fazer. Quiçá, e nesse processo a Psique ia perder a sua beleza e nunca ia conseguir cumprir o trabalho. Quiçá até morrer, né? E aí deixava o filho da Afrodite em paz. Pois bem. Então, mas para surpresa da Afrodite, a Psique foi cumprindo todas as tarefas. Até que chegou a última tarefa, e essa a Afrodite tinha certeza que ela não ia conseguir. A Afrodite falou o seguinte para a Psique: olha, a última tarefa que eu vou te dar para você reencontrar o seu marido você vai descer até o Hades. O Hades, gente, é o submundo dos mortos, onde a maioria das almas no mundo grego ia quando morria, né? Então era um lugar perigoso, escuro, né? Um lugar sombrio, onde as almas ficavam vagando. E no Hades, quem reinava era o Hades, o próprio nome, que era o deus dos mortos, marido de Perséfone. Perséfone passava metade do ano no Hades, lá com o marido, e metade do ano na Terra. Por uma outra treta aí, de uma outra história que eu não venho ao caso aqui agora. Mas se vocês pesquisarem a história de Perséfone e Hades, vocês vão entender. Pois bem, e quem era essa Perséfone? Essa Perséfone era uma outra deusa, esposa do Hades, do deus do submundo, que reinava a metade do ano lá com ele, como eu falei.
E ela também era a deusa das ervas, das flores, dos perfumes, né, das poções. Ela também era muito bonita e ela usava esses produtos para fazer poções para manter a sua própria beleza. E aí Afrodite falou o seguinte para Psique: ô Psique, olha só, eu cuidei do seu marido. Tá? Não falou que era o filho dela não, eu cuidei do seu marido, mas foi tão difícil que cansou a minha beleza. A própria deusa da beleza falou isso. Então eu quero que você vá até o Hades, peça para Perséfone uma poção para me rejuvenescer, para restaurar a minha beleza que eu gastei por sua culpa, porque eu fiquei cuidando do seu marido enquanto você o feriu. E aí a Psique, cheia de culpa, ela nessa jornada perigosíssima pelo Hades, encontrou a Perséfone, explicou toda a história e a Perséfone se compadeceu e deu uma jarra com pós que representam a beleza dela, para que a beleza da Afrodite fosse restaurada, né, conforme ela pediu. E lá foi, feliz e contente, a Psique saindo do Hades, no mundo dos mortos, pensando, agora vou reencontrar o meu marido, porque eu estou aqui com o que a Afrodite pediu. Só que tem um problema. Todo esse processo, esse trabalho, também desgastou a imagem a beleza, né? Desgastou a beleza e a imagem da Psique. E aí o que ela foi fazer? Abriu o vaso lá com a poção mágica da Perséfone para roubar um pouquinho, restaurar a própria beleza. Imagine como se fosse uma super maquiagem aí do mundo contemporâneo. E ela foi, só tem um problema, ela é mortal, ela não é deusa, e ela não aguentou aquilo. E aquele poder, aquela energia daquela poção mágica da Perséfone, que era uma deusa, fez com que Psique caísse num sono profundo, né? Uma espécie de coma. Né? E aí você já deve estar lembrando da Bela Adormecida, né? Que caiu naquele sonho eterno, né? Naquele sono eterno, melhor dizendo, e lá ficou caída no chão na entrada do Hades a Psique. Bom, quando tudo parece que vai terminar em tragédia, né? Os gregos adoravam essas tragédias, eis que o Cupido descobre que a Psique estava caída lá, enfeitiçada com a beleza de Perséfone, que ela não deveria ter mexido, mas ela mexeu, tudo em nome da vaidade, né? Foi correndo em direção à Psique e, vejam só, com um beijo na boca da Psique, ela desperta mais uma vez aí a Bela Adormecida, né? Aliás, se você não percebeu até agora, várias historinhas de contos infantis têm origem em histórias da mitologia grega, da mitologia romana. Esse é só um dos casos. Então, o beijo do amor, o beijo do Eros, ou do Cupido, né, na boca da sua amada, visível, claro, né, fez com que ela finalmente despertasse. Olha só que beleza. É a primeira coisa que ela vê, finalmente, é o marido lá, agarrando ela lá, abraçando, depois desse sono, que seria um sono eterno, de castigo, né? Bom, o final da história deu tudo certo, deu tudo bem para os dois, eles ficaram juntos, inclusive tiveram uma filha, a Edonê, que seria a deusa do prazer, daí o hedonismo, né, que era tão caro aos gregos e aos romanos, que, ou seja, era uma vida voltada aos prazeres carnais, aos prazeres da vida, de uma maneira geral, a Edonê. E a Psique ainda ganhou imortalidade, ela virou uma deusa que ficou associada à alma humana, ao interior do ser humano, né? Dizia que ela habitava, de certa maneira, o interior humano. Daí, lançarem, né, na psicologia, na psiquiatria, o nome psique quando se refere à mente humana. É aquilo que está dentro, a psique. Bom, essa é a história de Cupido e Psique. E foi essa história que inspirou o nosso querido Antônio Canova a fazer uma das maiores esculturas de todos os tempos, que é essa que as senhoras e os senhores estão vendo. Agora eu vou sair um pouco de cena para explicar em si a obra, porque o importante aqui não sou eu, e sim a obra de arte, né? Então vejam só, o momento em que o Canova escolhe, dentre esse mundo que eu contei para vocês agora, porque sem isso vocês não iam entender o que representa essa cena. Vejam só, aqui está o Cupido, com as suas asas, e ele acaba de acordar a Psique, que aqui está, não é? Do seu sono eterno com um beijo. Aqui ele está acabando de se afastar. E olha só, ele abraça ela aqui na altura do peito, né? E apoia a cabeça. Né? Vejam só que preza a delicadeza, é tudo muito delicado. Né? Igualzinho a estatuária greco-romana, principalmente do período clássico, que é onde essa galera aqui, os neoclássicos, vão se inspirar. Né? Deem uma olhada aí no link que eu botei para vocês sobre arte grega.
Vocês vão ver, vão encontrar essa delicadeza. Veja que é tudo muito calmo, delicado e sublime. Aqui é uma ode ao amor. Aliás, vejam só que esse braço aqui, porque ela acorda, abre os olhos e já vê o amado, né? Então ela abraça ele. Vejam só essa moldura que forma aqui. Vê se vocês não concordam comigo. Lembra o formato de um coração, que é uma moldura que envolve o rosto dos dois amantes, né? Que finalmente vão poder ficar juntos depois de tantas aventuras. Então é essa cena que o Canova consegue fazer de uma maneira magistral, né? Imagine que isso já foi um bloco de mármore de mais ou menos 2 metros de altura, um quadrado de mármore, e ele consegue fazer isso, né? Repito, ele é importante para a escultura neoclássica, como o Bernini foi para a escultura barroca e como Michelangelo foi para a escultura renascentista. Tem muitos outros nomes, mas esses são nomes importantíssimos nesses movimentos e talvez, só talvez, os maiores expoentes de cada um desses movimentos, tá? Então vejam só, tem vários elementos aqui que remetem à estatuária grega clássica, né? Romana também. Primeiro que eu falei para vocês é a leveza dos gestos, né? Tudo muito delicado, né? A segunda é a beleza da forma. Vejam só, parece que são pessoas petrificadas pela própria Medusa, né? De tão bem feito. Veja só, não existe uma irregularidade na obra. Esses traços que vocês estão vendo aqui são restaurações, tá? Colados aqui, mas eles não existiam originalmente. Então, é a perfeição da forma, a perfeição do corpo humano, uma das outras características da arte neoclássica, né? E da arte clássica da Grécia e Roma Antiga também. Outra característica também é a nudez. Vejam só, o Cupido está completamente nu, já vou mostrar por outros ângulos, para que não tenham dúvidas, né? E a Psique vai ficar completamente nua a qualquer momento, a impressão é essa, porque ela está se levantando do chão, né? E esse véu que cobria o corpo dela também está caindo, veja, já está quase mostrando as partes íntimas. A nudez quase que completa é outra característica da estatuária greco-romana clássica, que é óbvio que os neoclássicos como o Canova vão beber dessa fonte. Portanto, todos os elementos da arte clássica greco-romana estão aí. Olha só que maravilha, vamos ver por outro ângulo. Vejam só, aqui dá para ver bem essa questão da moldura que eu falei para vocês, né? Em forma de coração. Então, olha, vejam só as mãos. As mãos são sempre muito difíceis de reproduzir, né? Veja a delicadeza dos gestos, como ele pega com uma leveza impressionante, você quase consegue sentir. E ela também. Olha lá como é que ela toca na cabeça dele com essa leveza. Isso não é coincidência, né? Isso faz parte de um cânone estético que os gregos antigos, os romanos já usavam. O Canova estudou esses caras, né? Aliás, o Canova, ele tinha tanta moral na época dele que ele era chamado de o apelido dele, gente, era Novo Fídias. Para quem não sabe, o Fídias era um dos maiores assumidades da Grécia Antiga no tocante à arquitetura. Ele era arquiteto e também escultor. Então ele era uma referência lida por pessoas por milênios, o Fídias. E o Canova era chamado no seu tempo, esse grande mestre, que treinou vários alunos, de Novo Fídias. É o Fídias do século XVIII. O Fídias do século XVIII e XIX. Então vejam o prestígio e a moral do Canova. E aqui esse outro ângulo, para vocês verem, olha as penas aqui das asas, né? É tudo muito detalhado, de uma maneira muito... de uma estética muito... diria rigorosa, né? Rigorosa no bom sentido, porque é muito semelhante à realidade que nós veríamos, ainda que seja uma cena mitológica. E aqui o outro ângulo, olha, visto por trás, a gente vê a nudez que prevalece, né? A única parte da estátua que não está completamente à mostra são as genitálias da Psique. O resto a gente consegue ver, né? Embora ele também tape, é verdade, os seios dela, mas o resto a gente consegue ver. Aqui está, olha, a jarra onde tinha a beleza da Perséfone, que ela não deveria ter aberto, mas ela abriu, ela deveria ter entregado isso para Afrodite, né? Mas ela abriu para restaurar a própria beleza também. E aqui o Cupido, também completamente nu, não é? Com as suas flechas, ó. Essa é uma forma de vocês identificarem o Cupido em obras de arte. Geralmente é um menino adolescente, como vocês estão vendo aqui, né? E aqui é um menino adolescente que carrega consigo ou as flechas ou o arco, ou ambos.
era com essas flechas aqui que ele atirava nas pessoas e fazia com que elas se apaixonassem uma pelas outras, ou que odiassem uma das outras, tivessem repulsa. Era essa a missão dele para com a nossa querida Psique. Ele se apaixonou, não conseguiu. No fim, deu tudo certo. E eu também espero que vocês tenham curtido aí essa grande, magnífica escultura do Antônio Canova, tá, pessoal? E aí, galera, curtiram o Artbook de hoje? Se sim, deixa o seu like aí no vídeo, ativa o sino para você não perder nenhuma notificação futura, novos vídeos aí postados, tá? E se você gostou do Canova, você curtiu aí a arte neoclássica, a escultura neoclássica e quer saber mais sobre ela, não perca tempo, se matricule já no nosso curso online de História da Arte. Com ele você vai poder assistir sobre o neoclassicismo e muitos outros períodos da história da arte, muitas outras culturas e religiões, de dentro da sua casa, fora da sua casa, no ônibus, onde você quiser, porque as aulas são pré-gravadas, então, uma vez compradas, são suas para sempre. Você pode assistir quantas vezes e onde você quiser, tá bom, pessoal? As informações, galera, para vocês se inscreverem no curso ou para ter mais informações sobre ele, eu vou deixar bem aqui debaixo do vídeo para vocês verem com calma, tá bom? Também já deixo aí o convite, se vocês quiserem conhecer mais sobre História da Arte de forma gratuita e conhecer um pouquinho mais do nosso curso online de História da Arte, fica aí o convite para vocês curtirem e conhecerem as páginas nas redes sociais do nosso curso. Estamos no Instagram e também no Facebook. Tá bom, pessoal? Bom, por hoje eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse nosso Artbook e a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom, galera? Forte abraço. Fui!